Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui para cumprir com o meu compromisso diário com vocês. Se não diário, pelo menos semanal, não é mesmo? Bom, para as nossas próximas provas, essas dicas vão para os alunos do nono ano do Ensino Fundamental 2, de duas escolas diferentes, né? Mas alguns alunos do segundo ano do ensino médio. Nós estamos estudando o continente europeu e tem algumas coisas que nós precisamos levar em consideração. Para os alunos do nono ano, é interessante que vocês se adequem à questão dos aspectos naturais do continente europeu. Por exemplo, eu vou pegar aqui para tentar mostrar para vocês, tá? Os biomas. Sempre quando eu falo em aspectos naturais, eu estou falando em vegetação, eu estou falando em clima, eu estou falando em hidrografia, relevo. Tudo isso é extremamente importante para que você possa entender como que é o clima na Europa ou em qualquer país, tá? Bom, em relação ao relevo, a característica básica do relevo da Europa, eles têm as 4 formas de relevo que são encontradas na Europa, tanto planalto quanto planícies, quanto depressões e também como dobramentos modernos, montanhas, né? E é interessante que alguns pontos dos relevos acabam se destacando. E os pontos que mais se destacam lá são exatamente os dobramentos modernos, são os mais famosos, né? Os Alpes, a cadeia montanhosa do Cáucaso, os montes Urais. É muito interessante que você saiba olhar um mapa como esse aqui, ó. Estão observando? Olha só. Esse aqui é um mapa de relevo da Europa, ó. Tá vendo? Então, e saber distinguir, né, os principais pontos de destaque do relevo. Gente, quando eu falo em clima, é muito importante vocês entenderem onde que fica a Europa. Onde que fica a Europa? Onde fica o continente europeu? Ó, vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Estão vendo? Conseguiram visualizar o continente europeu? Pois é, ele está nessa parte superior do mapa, logo acima da linha do Equador. Aliás, bem afastado da linha do Equador, entendeu? Acima do Trópico de Câncer. Então, o continente europeu se localiza na zona temperada do norte. Só que parte do continente europeu, aquela região ali da Dinamarca, da Finlândia, a própria Rússia, fica bem próxima do Ártico, do Polo Norte. Então, o clima no continente europeu é temperado, tá? A base do clima lá é temperado. Mas tem lugares que o clima é polar, né? Próximo do Ártico, subpolar. Naquela região próximo da Itália, naquelas intermediações do mar Mediterrâneo, tem um tipo específico de clima, que é chamado de clima mediterrâneo, que tem influência do mar. Olha só, é fácil você definir esse tipo de clima. O que que tem no mar? Água. O que que tem em cima do mar? Ar. O ar em movimento, ele acaba levando grandes quantidades das características daquele local onde foi formado. A isso nós chamamos de massas de ar. Então, as massas de ar que são formadas no meio do mar Mediterrâneo entram naquela região da Europa, né, onde fica próximo ao mar Mediterrâneo, levando as suas características. Se tem muita água, muita umidade no mar Mediterrâneo, entendeu? É essas características que vai levar. E tem também a questão dos ventos alísios, que sopram sempre da linha do Equador em direção à zona temperada. Então, esses ventos alísios, eles carregam, eles transportam a massa de ar. Isso faz com que o clima naquela região seja chuvoso durante determinada época do ano. Então, no clima mediterrâneo, nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de seca, tá? Ou 6 meses de estiagem, como vocês preferirem, de ausência de chuva. E acaba
induzindo, né, que esses 6 meses de estiagem é no período mais quente do ano, quando tem o verão, tá? E o inverno é chuvoso, é contrário do clima tropical, tá? No tropical é o contrário, o verão é chuvoso e o inverno é seco, tá? Então na Europa o clima básico é o temperado, pode haver clima polar, tem clima polar, ártico, próximo daquela região do Ártico, né, do Polo Norte, né, aquela região de transição ao clima subpolar. Tá, vamos falar um pouquinho rapidamente dos biomas, que o nosso tempo está passando, né? Biomas são grandes formações vegetais. Poxa vida, eu não tenho nenhuma imagem bacana aqui para mostrar para vocês, as imagens são muito pequenas. Mas eu vou apenas falar, tá? A base dos biomas lá são as florestas temperadas. São aquelas florestas que tem a vegetação tem as folhas caducifólias. O que são folhas caducifólias? Lembra do termo caduca, ou seja, que cai. Então, em determinada época do ano, quando vai tendo a transição entre as estações do ano e vai ficando mais frio, né, uma adaptação natural das plantas é para que elas percam as folhas para poder manter a umidade, para poder suportar os períodos de inverno. É por isso que naquele período que antecede o inverno, assim, entre meados do outono, né, até o começo do inverno, elas perdem as folhas. No bioma temperado, né, também o clima é temperado, então tem as 4 estações do ano muito bem definidas. E durante o inverno é bastante rigoroso, neva, fica muito frio. Então é uma adaptação natural das plantas, né, para que elas percam as folhas para poder suportar o período longo do inverno. É uma vegetação exuberante, densa, semidensa, em determinados pontos tem arbustos, semi-arbustos, vegetação rasteira, herbácea, né? É uma vegetação extremamente exuberante. O solo é de boa qualidade, muito propício para a agricultura e também para a pecuária. Temos ainda a taiga e a tundra, são 2 tipos de biomas diferentes, mas que ficam nas regiões polares, tá? Ficam nas regiões polares, principalmente naquela região da Rússia, da Sibéria russa, bem próxima do Ártico, se destaca a tundra. A tundra é uma vegetação de clima polar, ou seja, é frio pra danar, é frio o ano todo, mas muito frio. A temperatura média anual, né, fica abaixo de 0 graus. O inverno é rigorosíssimo, podendo chegar naquela região tundra, né, a 40 graus negativos durante o inverno. E o inverno pode chegar a 8 meses, às vezes até 10 meses durante o ano. Rios e lagos são sempre congelados durante o inverno. E o solo é do tipo permafrost. O que é solo permafrost? Fica congelado durante boa parte do ano. Esse tipo de solo, esse tipo de clima, esse tipo de rigor climático é complicado porque não favorece vegetações de grande porte, não favorece árvores, arbustos, independente do tamanho. Então a vegetação daquela região são vegetações de pequeno porte, musgo, líquens, herbáceas. Herbáceas é só lembrar, tá? Ervas, capim, pastagens, ou seja, só vegetações de pequeno porte, ok? Já a taiga não. Tem algumas características que você precisa se atentar para a taiga. A taiga também é conhecida como floresta boreal ou de conífera. Tá? A taiga é a maior floresta do mundo. É a maior. Não é a maior floresta tropical, é a amazônica, a maior floresta tropical. Mas a taiga é a maior formação vegetal do mundo. Ela se caracteriza por ser homogênea. O tipo de árvores que tem nessa região tem sempre em formato de cone. É sempre no formato de árvore de Natal. Como assim em formato de cone, professor? Olha só, cone é isso aqui, ó. Olha só, é sempre nesse formato aqui, ó. Sempre no formato de árvore de Natal. Então, as espécies características daquela região são os abetos, pinheiros, coníferas, tá? Então são espécies homogêneas, todos têm o mesmo formato, todas são muito parecidas umas com as outras.
Então é uma floresta homogênea. Bom, próximo daquela região onde ocorre o clima mediterrâneo também tem a vegetação mediterrânea, que tem ligação direta com o clima. Tá? Então a vegetação, durante o período chuvoso, ela é verde, um verde bastante vivo. Durante o período de estiagem, ela é meio amarelada. Lembra muito o nosso cerrado, só que lá é um pouco mais exuberante. A vegetação são esparsas, né? Tem uma árvore aqui, outra acolá, um semi-arbusto, um arbusto, árvore sempre de médio e de pequeno porte. E as vegetações, muita vegetação rasteira, muita vegetação herbácea, predomínio de grandes pastagens. Ok? Bom, vamos prosseguir, senão a gente não consegue concluir. Bom, falando então da hidrografia, para encerrar essa parte dos aspectos naturais. Hidrografia é a ciência que estuda os rios. A Europa é o segundo menor continente do planeta, maior apenas que a Oceania. A Europa tem 49 países, fora os estados autônomos. Os países são muito pequenos e próximos uns dos outros. Isso quer dizer o quê? Que os rios que tem lá, eles banham vários países. A Europa, a questão econômica da Europa é muito boa. São países que têm uma estrutura econômica muito boa, são países muito industrializados, são países, em sua grande maioria, né, salvo um ou outro que não tem um IDH tão bom, mas os países europeus têm uma fartura econômica muito boa. Então, os rios são intensamente usados como meio de transporte. Os rios são utilizados tanto para transporte fluvial e lacustre, como também para produção de energia elétrica, para abastecimento das residências. Então, os rios de lá são extremamente utilizados economicamente. Pelo fato da Europa ter participado ativamente das 3 grandes revoluções industriais, pelo fato da Europa ter sido palco das 2 grandes guerras mundiais, pelo fato de, próximo aos grandes rios, serem também locais onde tem também grandes reservas de recursos minerais, na verdade, os rios de lá também já foram muito poluídos, e o caso do rio Reno foi intensamente poluído. O rio Tâmisa, na Inglaterra, ficou conhecido como o grande fedor durante o século XIX. O rio foi intensamente poluído em meados da segunda revolução industrial, né, durante o século XIX. O rio não tinha, segundo consta nos livros didáticos, né, não tinha nada de vida dentro de suas águas. Foi passado por todo um processo de revitalização do rio, e hoje é um dos pontos turísticos, um dos cartões postais da Inglaterra. O rio Volga é o maior rio do continente europeu. Ele nasce em território russo a 1120 metros de altitude e deságua no Mar Negro. Tá? Ele tem 3.690 quilômetros de extensão e é o maior rio. Ele é amplamente utilizado no fornecimento de energia elétrica, para o abastecimento das residências e também como meio de transportes. Tem o rio Danúbio também, que é um rio extremamente importante, é o segundo maior da Europa. E vários lagos. Entre os lagos, eu vou citar o Lago Ness, na Escócia, pela questão da lenda do monstro do Lago Ness, é muito usado pelo turismo, né? Muitas pessoas vão até a Escócia para poder conhecer esse lago. O Lago Elborus, na Suécia, também tem um requinte romântico muito interessante para os casais, né, somente em épocas de lua de mel. Ele é muito visitado. Bom, pessoal, é isso. Eu vou parar porque já estamos nos aproximando dos 15 minutos. A intenção era ter falado só 10, né? E eu acabei me amarrando apenas nos aspectos naturais. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão econômica da Europa, sobre a agropecuária e a industrialização e o turismo, ok? Até a próxima.